Olá, estudantes! Eu sou a professora Luciane, das Práticas de Matemática. Na aula passada, nós vimos um pouco da vida de Ada Lovelace e que ela gostava muito de jogos que estimulavam o pensamento e o raciocínio lógico. A lógica é esse pensamento organizado que nos permite atingir um objetivo. Então, alguns exemplos que nós vimos: o jogo de xadrez, o cubo mágico, o sudoku e os jogos de construção, nesse caso um jogo digital. Nós vimos que para a realização destes jogos, a lógica dá uma organização para o nosso pensamento, para aquilo que nós vamos decidir fazer para atingir o objetivo deste jogo. Nós vimos também o contexto em que utilizamos a palavra algoritmo. Então, um exemplo que nós trabalhamos na aula passada foi construir um bilboquê. Então, este é o objetivo. O algoritmo, ele é determinado de que maneira? Ele tem um início e um fim e uma sequência de ações necessárias para o objetivo, neste caso, construir um bilboquê. Nós vimos também uma outra forma de apresentação dos algoritmos. Esta é a apresentação em blocos e nós vimos também os algoritmos apresentados por meio de uma linha de programação, em que era necessário atravessar um tabuleiro quadriculado com início e fim demarcados, seguindo uma sequência de ações. E da proposta que nós realizamos na aula passada, alguns dos nossos colegas enviaram os seus trabalhos. Então, nós temos aqui 3 atividades da Manuela, da Lorena e da Sofia, em que elas construíram os seus tabuleiros quadriculados, fizeram as cartas que indicam a sua, que mostram o seu algoritmo e que vão construir o percurso para atravessar o tabuleiro, pois as cartas que estão ali representadas são o algoritmo que descreve o caminho percorrido. E estas são 2 maneiras que nós utilizamos, que tem uma relação bastante próxima com o conhecimento matemático e com a ciência da computação, e são saberes utilizados para resolver problemas. E eu começo com uma questão: qual segredo abre o cofre? Vamos lá. Para a gente descobrir qual segredo abre o cofre, nós temos 3 pistas. E estas pistas afirmam o seguinte: a primeira delas: o segredo é um número de 3 algarismos de 1 a 9, mas 3 algarismos consecutivos. O que será que isso significa? Já vamos descobrir. A segunda afirmação diz: a soma dos valores absolutos destes algarismos é 12. Então, quando somarmos estes 3 algarismos, a soma precisa resultar em 12, para que sejam algarismos corretos. E a terceira afirmação diz: o cofre abre
quando os três algarismos estão em ordem decrescente. Agora, vamos analisar as três informações, uma de cada vez, para entender melhor o que elas significam. O segredo é um número de 3 algarismos de 1 a 9, mas 3 algarismos consecutivos. Então, entendendo isso, 3 algarismos consecutivos. Mas nós temos mais uma informação que é apresentada nesta dica, né? Nesta ideia que vai nos levar ao segredo que abre o cofre, que diz que são algarismos de 1 a 9. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 0 não entrou aqui na nossa ideia para descobrir o segredo que abre o cofre. A afirmação coloca esse detalhe aqui que é bem importante. São 3 algarismos consecutivos. Então, vamos ver exatamente o que isso significa. Nós afirmamos que 3 algarismos são consecutivos quando eles são exatamente um após o outro na organização do sistema de numeração. Entendendo um pouco melhor. Aqui, 1, 2, 3. São 3 algarismos consecutivos. Na organização do sistema, eles vêm um a seguir, um após o outro. Outra situação que nós temos, 2, 3, 4. Também 3 algarismos consecutivos, um logo após o outro. E assim por diante, nós vamos tendo grupos de 3 algarismos que são consecutivos. Então, agora, o outro exemplo, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Então, temos aqui o nosso último grupo de 3 algarismos consecutivos. Mas nós temos ainda mais informações que formam o segredo que abre o cofre. E a segunda informação diz que a soma dos valores absolutos destes algarismos é 12. Então, vamos verificar agora em que situação esta soma dos 3 algarismos em cada um daqueles grupos resulta em 12. Então, o primeiro que nós tínhamos ali, né, com a possibilidade de soma dos 3 algarismos igual 12. Nós temos 1 mais 2, 3, mais 3 igual 6. Então, este não é o grupo de 3 algarismos consecutivos que nós estamos procurando. Vamos verificar mais uma possibilidade. Nós temos lá 2 mais 3, 5 mais 4 igual 9. Outra vez, 3 algarismos consecutivos, mas a sua soma não é 12. Então, este não é o grupo de 3 algarismos consecutivos que nós estamos procurando. Mais uma possibilidade, 3 mais 4, 7, mais 5 igual 12. Então, este é o grupo de 3 algarismos consecutivos que nós procuramos.
Será que 3, 4, 5 é o segredo que abre o cofre? Vamos verificar a terceira informação que era colocada. O cofre abre quando os 3 algarismos estão em ordem decrescente. Então, verificando lá, 3, 4, 5. Eles estão em ordem decrescente ou será que estão em ordem crescente? Essa é uma informação bem importante, porque os algarismos, os 3 algarismos, precisam estar em ordem decrescente. Decrescente significa que nós vamos organizá-los do maior para o menor. Então, reorganizando os 3 algarismos, nós vamos ter 5, 4, 3. Seguimos então o algoritmo, seguimos com início e fim, as 3 informações que foram apresentadas para encontrarmos o segredo que vai permitir que a gente abra o cofre. Então, vamos colocar aqui, né, o segredo que abre o cofre. 5, 4, 3. Então, vamos verificar o que tem aqui dentro. Tem uma tira de papel. Vamos, então, ao que está escrito. Aqui tem uma palavra. A palavra é criptografia. Então, o que será que essa palavra significa? Criptografia nada mais é do que uma escrita secreta. O que será que isso representa? Qual é o sentido de escrever algo secreto, de maneira secreta? Vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos considerar aqui a palavra mensagem. Existe um algoritmo que é aplicado para que a palavra mensagem seja apresentada por meio de uma escrita secreta, sob uma maneira, uma forma que somente quem conhecer os mesmos códigos terá condições de retomar a mensagem original. Entendendo isso, aqui é a palavra mensagem apresentada por meio de códigos. E o algoritmo funciona de maneira lógica. Se letra M, então círculo. Se letra E, então estrela. Se letra N, então quadrado. E assim por diante. Da mesma forma, nós podemos fazer o algoritmo ao contrário e, a partir do código, do símbolo utilizado, fazer o pensamento, usar a lógica deste algoritmo para retornar a mensagem original. Então, a ideia seria: se círculo, então M. Se estrela, então E. E aqui, para nós visualizarmos melhor o que estava acontecendo ali na passagem da mensagem para uma mensagem secreta e da mensagem secreta para a mensagem original. Então, vejam, se M, então círculo, se E, então estrela. Se nós observarmos aqui no final da mensagem, as letras E e M se repetem. E o símbolo, o código utilizado é exatamente o mesmo em todas as posições em que aparece a letra M e posições em que aparece a letra E. Então, isso é uma espécie de combinado
para que sejam feitas comunicações secretas. E então eu vou trazer duas situações, dois exemplos de criptografia lá do passado, fazendo um passeio pela história. E eu espero que vocês achem bem interessante. Vamos conferir. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de instrumentos que eram usados no passado para enviar mensagens secretas. Então, um destes instrumentos, chamado cítala, funcionava de que maneira? Era um bastão, neste exemplo nós temos um bastão de madeira e um cordão de couro enrolado, no qual era escrita uma informação. Uma pessoa levava o cordão de couro, a outra pessoa levava o bastão lá para o destinatário, e somente quando a mensagem chegasse para essa pessoa, ela teria condições de enrolar novamente esse cordão, esse cinto de couro e verificar a mensagem. Qualquer outra pessoa que tivesse acesso ao cordão, a fita, o cinto de couro com a informação, se não tivesse o bastão com as mesmas dimensões que o bastão original, não conseguiria reorganizar a informação e saber o seu conteúdo. Então, para entender um pouco mais como isso funciona, vocês podem utilizar 2 rolos de papel higiênico. Se não tiverem, não tem problema, certo? Vocês podem fazer a emenda, podem usar um único rolo ou caixa de creme dental ou uma caixa de remédio, tá? Aqui eu tenho uma caixa de pomada como exemplo, ou ainda, se vocês tiverem um galho, um bastão de madeira, também consegue atender o objetivo de escrita da informação secreta. Então, pegando, né, esse bastão que nós temos disponível, nós prendemos ele e vamos enrolar exatamente como aparece ali. Então, nós vamos enrolando aqui a fita ou o cinto. No caso, estou usando uma tira de papel, e com a fita enrolada, vocês podem usar um lápis de cor. Eu vou usar aqui uma canetinha para aparecer melhor para vocês na tela. E eu vou escrever uma mensagem aqui. E então eu tenho escrita aqui uma palavra que está fazendo parte do nosso estudo hoje. Então, aqui eu tenho a palavra e eu vou mandar a mensagem, né? Então, alguém vai levar a fita da mensagem, outra pessoa vai levar o bastão para o meu destinatário, e somente quando a mensagem chegar lá no seu destino, a pessoa vai conseguir descobrir a mensagem. Por quê? Porque qualquer pessoa que tente verificar o que está escrito, ela não consegue reorganizar a palavra, porque ela fica distribuída em pequenas partes. Então, isso não é possível. Mas eu enviando a mensagem e o bastão, quando a pessoa que é para quem eu estou mandando esta mensagem receber as duas partes da mensagem, ela vai conseguir enrolar novamente aqui a fita sobre o bastão e vai
verificar a palavra que eu encaminhei nessa mensagem. Outro instrumento que era utilizado para enviar mensagens secretas era o disco de César. Júlio César foi um governador romano e ele tinha os seus amigos políticos e algumas informações ele não desejava que fossem abertas. Ele queria manter estas informações em segredo. Então, ele pensou nesse disco e o disco ele era usado para então apresentar ideias para os seus amigos sem que outras pessoas soubessem do que se tratava. Aqui nós temos a imagem, o disco de César, na verdade, ele era composto por 2 discos concêntricos, um disco sobre o outro, com o centro desses círculos exatamente comuns. E eu vou mostrar para vocês, eu fiz um aqui de papel para a gente visualizar um pouco melhor. Então, nos 2 círculos é apresentado o alfabeto, né? Então, nós temos aqui, deixa só eu organizar, deixando comum. Então, nós temos aqui essa organização, A com A, B com B, C com C, e era criada uma ideia para ocultar a informação. Então, vamos supor que a minha intenção fosse usar como código secreto o número 3. Eu iria girar o disco 3 vezes, escreveria uma mensagem secreta e só lá na frente, quando o meu amigo, meu aliado político, recebesse a informação, ele teria condições de saber o conteúdo da mensagem. Eu preparei também mais um disco modificando aqui cores e ao invés de letras, se vocês observarem no disco externo, eu tenho números, porque fazer essa passagem letra com letra é um pouco complexo. Então nós vamos trabalhar com a passagem de letras para números, números para letras. Para facilitar ainda um pouquinho mais, ao invés de disco, nós vamos utilizar 2 tiras de papel, ou vocês podem fazer as anotações colocando todas as letras do alfabeto numa folha de papel e abaixo da sequência do alfabeto colocando os números de 1 a 26, que é o total de letras que nós temos no nosso alfabeto. Para esse trabalho, para a gente entender como isso funciona, eu vou trazer 3 pistas e nós vamos utilizar a ideia do disco de César, mas com letras e números. Então, a primeira situação que eu quero colocar para vocês é: para abrir o cofre, seguimos uma sequência de etapas, um passo a passo chamado... Vocês já devem saber aí qual é a resposta. Mas, por meio da criptografia, nós temos aqui todos os números de 1 a 26, o alfabeto organizado, e eu tenho um segredo, uma chave numérica que responde à questão, o nome daquele passo a passo que permite abrir o cofre. Então, a sequência de números 1, A, 12, L, 7, G e assim por diante. Então, o passo a passo que abre o cofre é o algoritmo. Mais uma dica: o código secreto que abre o cofre também é chamado de
pensem aí para nós respondermos. Então, novamente, o quadro de números, as letras do alfabeto e a resposta indicada por números. 19, 5, 14. E quando nós retiramos as letras do quadro, nós temos a palavra senha. Em seguida, quando transformamos uma mensagem em mensagem secreta, estamos usando o quadro numérico aqui e a resposta. Então, essa mensagem secreta se chama, fazendo a passagem de números para letras, a mensagem secreta se chama criptografia. E onde usamos então a criptografia? Vocês já devem ter observado, né, quando os pais, os familiares, os irmãos mais velhos estão usando o celular, estão trocando mensagens com outras pessoas, que aparece algo assim: as mensagens que você enviar para esta conversa e chamadas agora são protegidas com criptografia de ponta a ponta. Mas o que isso significa? Significa que quando não existe criptografia, uma pessoa manda a mensagem para outra e qualquer curioso pode entrar ali no sistema e descobrir essa mensagem. Mas se a mensagem tem criptografia de ponta a ponta, o que acontece? As duas pessoas podem trocar mensagens, mas o curioso está bloqueado, porque nesse percurso da mensagem ela é toda modificada para símbolos, para códigos diferentes, e só a pessoa que receber a mensagem, que for o destinatário, terá a possibilidade de fazer a leitura da mensagem original. Interessante, não é mesmo? Vocês sabiam disso? Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós encerramos as nossas atividades deste ano. Eu trago um agradecimento especial de todo o nosso grupo da Educação Integral, a professora Michele, que esteve lá no início por diversas aulas trabalhando as práticas de matemática com vocês. Hoje ela é a nossa gerente da Educação Integral, ela organiza o nosso trabalho e na equipe nós temos também a pedagoga Andréia, a pedagoga Karen, a pedagoga Luciana e a professora Dayana, que é assistente pedagógica e que vocês devem se lembrar dela das aulas de língua portuguesa e literatura. A professora Josilene, das práticas artísticas, a professora Kelly e o professor Henrique, das práticas de ciência e tecnologia, a professora Valesca, das práticas de educação ambiental, a professora Alessandra e o professor Emerson, das aulas de literatura e das práticas de língua portuguesa, o professor Felipe e a professora Vânia, das práticas do movimento, e eu, professora Luciane, das práticas de matemática. E então, até a próxima!